todos que nos acompanham pela Band News TV, mas a gente tem que encarar isso como uma oportunidade de lições aprendidas para que os problemas não se repitam com as perdas que a gente vem observando, né? Na verdade, esses fenômenos grandes, como grandes tormentas, tempestades tropicais, eles envolvem muita energia e não existe uma fórmula de acabar com todos os impactos de fenômenos dessa magnitude. O que existe são técnicas para que a gente reduza as perdas e não chegue a ter perdas de residência, perdas de vidas humanas, da infraestrutura. Infelizmente, no Brasil, nós temos aí como nosso acidente básico, né, de tormenta natural, as grandes tempestades tropicais. E, infelizmente, a Bahia agora é a vítima desse fenômeno. E a infraestrutura, sendo precária ou pouco preparada, inclusive a população pouco orientada a respeito de como se comportar nos momentos que antecedem essas tormentas, quando possível, ou durante elas, a gente tem aí um dano muito mais severo, muito mais grave, quando a infraestrutura, o crescimento urbano é feito de forma desordenada. Nós temos aí perdas de grandes quantidades de residência, perdas humanas e uma queda na condição da infraestrutura, como energia elétrica, abastecimento de água. Então, nós não temos aqui a pretensão de achar que não vamos passar por algum impacto, mas os impactos que nós observamos revelam a precariedade da infraestrutura e das questões do tratamento dado às questões de crescimento urbano, mesmo na cidade do interior do Brasil. E nós estamos agora passando justamente por aquele período onde nós temos a maior intensidade de tormentas. A gente tem que observar que existem vulcões no mundo, cidades atormentadas por questões relacionadas a vulcões, neve, furacões, mas a nossa infraestrutura pode estar muito melhor para ter o que a gente chama de resiliência, a capacidade de absorver o máximo dessas chuvas e tormentas com o mínimo de danos, né? Não na expectativa de que a gente não vá passar por dificuldades. Sim, mas não precisa serem tantas como as que nós estamos observando no Brasil nas últimas décadas. E com a questão climática, nós temos aí o agravamento dessas influências e situações que poderiam ser contornadas com um aviso prévio, o uso de sirenes, o uso de comunicação via internet e de outros meios para que as pessoas abandonem áreas de risco, formas de escoamento de água, o controle do crescimento desordenado, seja urbano ou nas cidades do interior. Nós teríamos menos vítimas e menos perdas materiais, até mesmo menos impacto ao meio ambiente e, principalmente, um menor impacto à imagem de nossa cidade e do nosso país. Gerardo, a gente obviamente sabe de todos esses impactos. Eu pude conversar aqui com alguns prefeitos de cidades dessa região que foram atingidos por essas cheias, e todos me descreveram o seguinte, que foi uma chuva sem tamanho, foi uma chuva sem comparação. Nunca na história eles tinham observado, foram 750 milímetros em apenas 3 dias, né? E a chuva mais intensa que eles tinham registrado era 5 vezes menor, né? Então, há 32 anos que nada disso acontecia. Quando a gente fala de segurança, a gente esquece ou também deve mensurar essas possibilidades? Sim, esses argumentos são apresentados, né? E nós que somos especialistas, nós temos que dar a nossa parcela de colaboração esclarecendo a população e ao cidadão. Quando nós dimensionamos uma rede de água potável, ou uma linha de transmissão, ou construímos algo que seja importante para a segurança, para a infraestrutura, nós consideramos os dados de até 100 anos atrás, ou até, em alguns casos, como a usina nuclear, por exemplo, a gente usa a onda do centenário. O que é isso? Qual a maior onda que pode ocorrer naquela região onde tem a usina nos últimos 200 anos? Quando a gente constrói uma edificação, uma obra de construção civil, uma estrada, uma ponte importante, a gente avalia
os últimos 200 anos de histórico e dimensiona sempre para maior onda, para maior possibilidade. Pode extrapolar essa maior onda de 200 anos? Sim, mas a pergunta que fica é feito esse tratamento? É feita uma análise de risco a respeito daquilo que representa a infraestrutura de transporte, de alimentação elétrica, de água potável? Há um planejamento considerando esses dados dos centenários, né, de 200 anos, de 100 anos? Quando a gente projeta uma plataforma de petróleo ou uma usina nuclear, nós consideramos. Mas será que o poder público tem adotado esse cuidado para que a gente tenha aí apenas casos raríssimos onde a gente tenha essa situação? Então, essa é a pergunta que fazemos. E eu creio que nós poderíamos estar muito mais robustos, pelo menos um plano de informação, né? Nós temos boas iniciativas. A gente tem o Centro de Operações e Resiliência no Rio de Janeiro, que permanentemente classifica a condição de risco da cidade, um estágio operacional. Então, ela comunica, e isso vai pela internet. Nós temos também informações geradas a nível federal de condições climáticas desfavoráveis, e a gente poderia explorar isso e fazer a comunicação. As prefeituras deveriam estar monitorando essas informações que estão disponíveis na internet e antecipar isso tanto quanto possível para a população poder deixar as áreas de maior risco, informar os danos, os riscos, porque muitas vezes a população pode ser até alertada, mas se ela não entender que a vida está em risco, então ela não vai se movimentar. E nós temos, sim, centros de operações no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, que procuram fazer essa antecipação. Mas a gente poderia estar bem melhor, a gente teria menos vítimas, inclusive nessas cidades que eu citei, se nós tivéssemos um trabalho ainda mais suportado, com recursos e também com o apoio federal, no sentido de que a gente tenha menos tragédias, porque as grandes chuvas, elas realmente vão trazer impacto. Mas se houver um aviso, vamos para casa, vamos reduzir as atividades nesse dia, nós não teríamos a interrupção completa das atividades, que a gente hoje já sabe trabalhar de casa, e só deixaria aquelas atividades mais essenciais em que a pessoa tem que se deslocar. Isso já liberaria vias, evitaria pessoas estarem expostas, e nós poderíamos remover pessoas também através de sirenes, como tem no Rio de Janeiro, alertar, avisando, saiam dessa região, porque os pluviômetros estão indicando uma altura de milímetros muito grande de precipitação, e isso põe em risco a sua vida. Tudo isso poderia ser feito. Nós não estamos falando de teoria. Nos Estados Unidos nós temos uma estrutura governamental federal sobre isso, então qualquer cidadão pode acessar lá o red.gov, que é um site onde você tem todas as informações sobre possibilidade de tragédia, orientações de como proceder, que vai desde a pandemia até furacão, tufão, alagamento. Então nós temos um belo caminho pela frente, é só haver interesse público e aprimorar isso e usar boas referências como o Centro de Operação do Rio de Janeiro, que é um exemplo de trabalho técnico-científico nessa área. Eu tive a oportunidade aqui no Grupo Bandeirantes de trabalhar ao lado de uma empresa americana de tecnologia no campo meteorológico, né? De ter satélites, de ter uma abrangência muito grande, né, nesse estudo, né, telemático, né, dessa questão das medidas do tempo, e eles levam muito a sério isso lá, né? O hemisfério norte leva muito a sério essa questão por conta de todas as intempéries que eles sofrem por lá. E aqui embaixo, no hemisfério sul, a gente tem uma dificuldade muito grande, né? E a grande desculpa é que a gente sempre tem ali um problema por ser um país tropical, há uma mudança muito drástica de ventos, há uma mudança. E o que a gente realmente não tem é uma destinação correta de equipamentos para visualizar de forma exata como é a nossa meteorologia, o nosso tempo. Os meteorologistas reclamam muito disso. Então a gente tem lá o radar meteorológico, por exemplo, né, que o senhor comentava, Gerardo, nos Estados Unidos, ele funciona perfeitamente. Você sabe onde está chovendo naquele momento e para onde vai a chuva. A gente tem aqui, mas
nos grandes centros, em locais mais determinados, onde há mais recursos. O governo federal não teria que encampar também essa questão para que pudesse fornecer mais equipamentos, mais qualidade para essas informações? Nelson, excelente a sua colocação. Todos esses argumentos são utilizados, mas eles não justificam. E eu tenho até como provar isso. Os órgãos do hemisfério norte, principalmente a NASA e órgãos dos Estados Unidos, que são próximos aqui da gente, né, por tradição, eles disponibilizam seus dados com relação a precipitações, eles estudam esses fenômenos, porque é importante para eles e não há impedimentos em compartilhar esses dados. O próprio Centro de Operações do Rio de Janeiro, ele tem, sim, compartilhamento de dados e contratos de parceria com a NASA. Então, quer dizer, isso é disponibilizado em forma de parceria. Nós também mandamos informações do que acontece aqui, porque assim eles entendem, têm uma compreensão melhor dos fenômenos naturais. Não há uma pretensão de vamos agir de forma que não tenha nenhum impacto. Não, mas nós podemos avisar antes de remover as pessoas dos locais de perigo. O radar meteorológico que nós temos, por exemplo, no Rio de Janeiro, ele consegue sim mandar informações com antecipação. Mas não é só aqui no Hemisfério Sul, em qualquer lugar do planeta, a natureza sempre é soberana, ela sempre nos vence, porque são fenômenos de maior complexidade e de energia muito superior a que o homem é capaz de controlar. Então, nós temos a informação, por exemplo, no Rio, que uma frente fria está chegando, ou mesmo lá na Bahia, sim, mas já muitas vezes a topografia do Rio de Janeiro impede que, com mais de 40 minutos de antecedência, a gente consiga saber se essa frente fria vai passar direto e vai para o mar, ou se ela vai ficar estacionada sobre o Rio de Janeiro, e quando isso acontece, ela ficar estacionada, o resultado é catastrófico, é muito mais grave. E a gente só sabe isso quando você tem a aproximação com as montanhas que estão presentes na circunvizinhança do Rio de Janeiro, e isso acontece só 40 minutos antes do fenômeno se tornar estacionário sobre o Rio de Janeiro. Então, essa é uma característica. Mas a ciência e a tecnologia é capaz de monitorar isso e dar um aviso com 40 minutos, 50 minutos. Por favor, mantenha-se no shopping center, mantenha-se na sua casa, mantenha-se no escritório, porque não é o momento agora de se movimentar os próximos 40 minutos. Porque se essa frente fria ficar estacionária, ela vai causar alagamentos muito grandes. Então, essa é a ação a ser feita. E não assim dizer, vamos criar um sistema de escoamento que vamos transformar ali o Jardim Botânico num rio. Não, não é possível, isso não é viável. Mas avisar, não vá agora para essa via, isso é possível. Na Bahia, há ainda mais carência de informações técnicas, porém, as autoridades podem fazer contato com a NASA, com o Centro de Pesquisa do Brasil, Centro de Pesquisas Espaciais do Brasil, que nós temos, né, em São Paulo, até no Nordeste, e nós podemos compartilhar essas informações. Basta fazer contato com as nossas redes de universidades, que nós temos universidades excelentes no Nordeste, e elas serem engajadas nesse processo, e nós podemos ter essas informações e tirar essas pessoas desses locais antes que elas sejam prejudicadas com relação à sua segurança física. E também, na hora de construir, alertar. Esse é um ponto que a política também influencia, porque às vezes não se quer dar a má notícia de que essa não é uma região boa para a construção e aí acaba fazendo vista grossa para esse crescimento desordenado. É um outro problema grave que nós temos no Brasil, que é o crescimento urbano desordenado, mesmo nas pequenas cidades. Nós temos na região serrana do Rio de Janeiro e em outras regiões do país, como a gente está vendo aí no Nordeste, crescimento desordenado, sem levar em consideração esses aspectos técnicos científicos. Então, existe muito espaço para fazer muita coisa para reduzir essa catástrofe que nós estamos assistindo aí. Bom, eu reparei aqui que esse assunto é um assunto que você gosta demais, né? Pela forma, né? É um assunto que você não só domina, você domina vários outros assuntos, mas eu percebo que você tem uma certa paixão por essa questão. Quando a gente fala de crescimento desorganizado, eu sempre digo aqui que o rio, ele precisa da várzea, né? Quando o rio enche,
A várzea está ali não por acaso, chama várzea do rio, porque o rio vai vazar para ali e vai ocupar aquele espaço. E o que aconteceu? A desorganização urbana fez com que essa várzea fosse ocupada. Isso acontece em São Paulo, à beira dos rios Tietê, Pinheiros, né? Ele quer sair para fora, ele precisa, né? Porque faz parte do curso dele aquela várzea. E a gente viu exatamente nessa questão da Bahia que muitas casas foram lambidas exatamente porque estavam ali na várzea do rio. Então, isso também é um problema, é uma questão pública também, né? Dessa liberação que acontece e dessa não retirada, mesmo em épocas secas, né? Dessa população que habita esses locais, né? Perfeito, Nelson. A gente tem em nossa cidade, uma linda cidade como é o Rio de Janeiro, ou o Nordeste brasileiro, por causa da exuberância da natureza. Então, quando a gente constrói no Rio de Janeiro com a Mata Atlântica, com a Floresta da Tijuca, a Baía de Guanabara, e a gente tem as grandes tempestades, nós temos que entender que nós estamos, de certa forma, desafiando a natureza. Essa é a parte que me empolga, porque a vida requer desafio. Então, o planeta é desafiador. Isso é que me empolga, junto com a questão de salvar vidas. Isso é que me empolga, usar a tecnologia, o conhecimento. Existe essa expertise no Brasil, nas universidades, há vários profissionais capazes de orientar as autoridades. O que falta um pouco de cultura de segurança é entender que esse desafio é que faz nós termos cidades à beira de vulcões, que entra erupção. A gente tem o Havaí, por exemplo, o Hawaii, né, o Havaí. Nós temos cidades com a neve e nós temos no Brasil cidades que assistem à exuberância do nosso litoral, das nossas matas, das nossas várzeas, dos nossos rios e das nossas tempestades tropicais. Então, o que nós precisamos fazer é usar o conhecimento, a tecnologia, a expertise, que já está acumulada nas nossas universidades, procurar aqueles que têm algo a nos ensinar, como a NASA, os órgãos governamentais norte-americanos e de outros países, e construir a nossa infraestrutura de uma maneira mais inteligente, mais hábil, principalmente urbano desordenado. E essas regiões de várzea, elas existem, são necessárias para manter o ecossistema. E hoje nós temos bairros sendo construídos, como a Muzema, no Rio de Janeiro, que praticamente são tragédias anunciadas. A cada ano nós temos que nos encontrar aqui em coberturas de acidentes nessas regiões, que você já entendeu plenamente, aí colocou muito bem, né, com a sua experiência como jornalista, e as autoridades precisam entender e ouvir os especialistas, aqueles que acompanham e a própria população, e fazer uma gestão melhor do crescimento urbano. A nossa tarefa é dar essa contribuição aí nessa dupla, né, do jornalismo, que enxerga o problema e mostra com esse potencial que é a televisão, e nós, os especialistas, estamos aí à disposição também para dar nossa contribuição, e não somos poucos, temos vários nas universidades que podem dar uma contribuição muito efetiva e a população cobrar através aí dos veículos como nós estamos fazendo aqui agora nesse momento. Gerardo Portela, mais uma vez, muito obrigado por dar essa verdadeira aula para a gente. Eu é que agradeço, obrigado pela prestação de serviços que a Band News TV está fazendo. Um abraço a você. E um ótimo ano de 2022. Amém, para todos nós. Que venham as chuvas e que a gente se saia bem dela. Que a gente aprenda com elas, né? Um abraço. Principalmente. Olha,